Olá, tudo bem? O filme começa na Coreia, em 1915. Um homem chamado Chun Man-duk aparece brincando com seu filho Suki, que segura uma arma de madeira. Logo depois, eles voltam para casa, onde a esposa de Man-duk prepara uma refeição simples com o pouco que tem. Man-duk se prepara para sair em uma caçada. Sua esposa tenta lhe dar a comida que preparou, mas ele recusa, dizendo para ela dividir com o menino. Em seguida, parte para a floresta. Lá, ele encontra arranhões em uma árvore e manchas de sangue fresco, sinal de que um animal estava por perto. Man-duk ergue a arma, dispara alguns tiros para o céu e, enquanto recarrega, ouve um estalo entre as árvores. Ele se vira e vê o que parece ser um tigre correndo. Rapidamente, se esconde atrás de um tronco. O som do tigre se aproxima e Man-duk acaba travando os olhos com o animal que havia acabado de matar sua presa. O tigre então corre em sua direção. Man-duk dispara. A cena corta e somos levados para o ano de 1925. Agora vemos o governador japonês supervisionando a ocupação da Coreia. Ele coleciona peles de tigre como hobby, um símbolo de dominação cultural sobre o povo coreano. Obcecado, seu maior objetivo é capturar o último tigre remanescente da região, um enorme macho de um olho só, que vive nas montanhas. Esse tigre já matou dezenas de caçadores e escapou de inúmeras emboscadas, inclusive das organizadas pelo próprio Man-duk e seus antigos companheiros. Furioso com seus oficiais por não conseguirem capturar o animal, o governador os ameaça, dizendo que se falharem novamente, terão de assumir a responsabilidade. Logo vemos um grupo de caçadores, liderados por Gu-kyung, atravessando a floresta em busca do tigre. Durante a caçada, eles encontram um cadáver e também pegadas, sinais do tigre e de sua companheira, além de filhotes. Gu-kyung reconhece as marcas, mas o grupo não consegue rastrear os animais, então começam a preparar armadilhas. Enquanto isso, o oficial japonês tenta convencer Man-duk a voltar à caça, afirmando que ele é o único capaz de rastrear o tigre. Mas Man-duk recusa, dizendo que está aposentado e não caça mais. Ao sair, encontra seu filho já crescido, esperando por ele. De volta à floresta, o grupo de caçadores captura a companheira do tigre e seus filhotes. Do alto de um penhasco, o tigre de um olho observa, impotente, a perda de sua família. Os corpos são levados até o oficial, enquanto Gu-kyung relata o ocorrido. O oficial pressiona, dizendo que não há tempo a perder e que precisam caçar o tigre para sobreviver. Mais tarde, Gu-kyung menciona Man-duk. O oficial pergunta se ele vai se juntar à caçada, mas Gu-kyung responde que não podem forçá-lo, embora tenham um plano. Enquanto isso, Man-duk aparece visitando um médico, que é também seu amigo. Ele sobrevive agora coletando e vendendo ervas medicinais. Já Suki, apaixonado por uma garota, sofre ao ouvir dela que sua mãe pretende casá-la com outro homem, já que Suki não tem emprego nem condições de sustentá-la. Mesmo assim, ele a abraça, pede que espere por ele e diz ter um plano para o futuro. De volta à caçada, o grupo usa um dos filhotes como isca, armando novas armadilhas. À distância, o tigre observa cada movimento. Enquanto isso, Man-duk prepara remédios para seu filho. Suki comenta sobre o tigre de um olho e a grande recompensa prometida a quem conseguir caçá-lo. Sugere que eles mesmos poderiam tentar, mas Man-duk se irrita e o encara com raiva, assustando-o até que ele se cale. A narrativa retorna para o grupo de caçadores. Durante a noite, eles montam um acampamento. Gu-kyung, atento, escuta barulhos vindos das armadilhas. Todos correm, mas encontram apenas lobos presos. O tigre havia escapado e, para piorar, levou de volta seu filhote. No dia seguinte, o grupo decide procurar Man-duk. Na porta de sua casa, Gu-kyung insiste para que ele se una à caçada. Diante da recusa, Gu-kyung relembra que a esposa de Man-duk havia sido morta pelo tigre e o provoca, pedindo que ele busque vingança. Man-duk, furioso, ordena que eles saiam de sua propriedade. Do lado de fora, Gu-kyung encara Suki, pergunta sua idade e, em seguida, vai embora. Voltamos ao passado. Man-duk corre por uma floresta de bambus junto de Gu-kyung, ainda jovem, e outros caçadores. Ao chegarem em um ponto, encontram diversos corpos espalhados. Entre eles, Gu-kyung segura o irmão morto, com o rosto ferido, e revela a Man-duk que o responsável foi o temido tigre caolho. Segundo ele, o animal havia descido até a cidade, tomado pela fúria. Man-duk corre desesperado para o vilarejo. Lá para e aponta sua arma ao ouvir um barulho atrás de si. Sem pensar, dispara. Logo em seguida percebe a presença do tigre, que apenas o encara e vai embora.
Só então Manduque descobre a terrível verdade. O som que ouvira não vinha do tigre, mas de sua esposa. Ele havia atirado nela por engano. A narrativa retorna ao presente, mostrando Manduque caminhando pela montanha ao lado do filho. Suki diz que quer se juntar à caçada ao tigre. Isso enfurece seu pai, que começa a gritar com ele. Suki rebate, dizendo que viver de colher ervas pode ser suficiente para Manduque, mas não para ele, e que não deseja passar a vida inteira como o pai. Revoltado, Manduque lhe dá um tapa, derrubando-o no chão. Suki se levanta e o acusa de viver consumido pela culpa, desde o acidente com sua mãe. Surpreso, Manduque pergunta como ele sabe daquilo, e o garoto responde que ouviu as histórias pela boca do povo da cidade. Mais tarde, vemos Suki procurando o oficial japonês e pedindo para se juntar à caçada. O homem, satisfeito, lhe entrega um rifle como presente e o coloca sob a supervisão de Chiu-gu, que não gosta nada da ideia. Ele teme que a vida do garoto seja colocada em risco e sabe que Manduque jamais perdoaria a perda do único filho que lhe resta. Enquanto isso, Manduque retorna para casa e percebe que Suki não está. Ao se lembrar da conversa, entende que o filho partiu para caçar o tigre. Desesperado, começa a correr em busca dele. Na floresta, vemos Suki com uma equipe de homens. Eles gritam e fazem barulho para chamar a atenção do tigre, enquanto outro grupo se separa, usando o filhote como isca. O plano era atrair o tigre para o ponto onde os caçadores esperavam, mas o inesperado acontece. O tigre surge de repente, saltando de uma enorme rocha. Os homens ficam paralisados de medo. O animal solta um rugido poderoso, fazendo todos correrem em pânico. Em seguida, começa a persegui-los e a massacrá-los um por um. O grupo de caçadores, ao ouvir os disparos, corre em direção ao som. Lá encontram um cenário de horror. O tigre dilacerando os homens, enquanto Suki permanece paralisado em choque. Um caçador o empurra para baixo de uma árvore, tentando protegê-lo, mas logo o tigre aparece atrás do garoto. Suki finge estar morto e o tigre segue adiante, mas outro homem, escondido, decide atirar. O tigre se vira para atacá-lo. Confuso e apavorado, Suki acredita que o animal está vindo em sua direção e, tomado pelo medo, dispara sua arma. O grupo chega ao local, mas tudo o que encontra são corpos espalhados, mortos e feridos. Gu Kyung descobre que o tigre voltou para buscar o filhote e ordena que corram atrás dele. Antes de sair, ele vê Suki, ferido, mas ainda vivo. Mesmo assim, escolhe deixá-lo para trás, ignorando os pedidos desesperados do garoto. Quando finalmente alcançam o rastro, o tigre já havia recuperado o filhote e desaparecido. Gu Kyung observa as marcas de sangue fresco e conclui que o animal está ferido, insistindo que devem persegui-lo. Mas Chiu-gu, revoltado, lembra que Suki ficou para trás e decide voltar. Chegando ao local, encontram um bando de lobos devorando os corpos. Espantam os animais e recuperam apenas o rifle de Suki. Mas o garoto não está lá. Logo descobrem a verdade. Suki havia sido arrastado pelos lobos. Chiu-gu, o furioso, parte para cima de Gu Kyung, culpando-o por permitir que o menino fosse junto. Começa a socá-lo, até ser interrompido pela chegada inesperada de Manduque, que exige notícias do filho. Enquanto isso, Suki é mostrado sendo atacado brutalmente pelos lobos. Prestes a morrer, ele é surpreendido pela chegada do tigre. O animal mata um dos lobos com violência e os outros fogem apavorados. Em seguida, o tigre se aproxima do garoto e permanece ao lado dele, até que Suki, lentamente, dá seu último suspiro. A cena corta para Gu Kyung relatando tudo ao general. Gu Kyung vai até o general e pede que lhe dê soldados para enfrentar o tigre, alegando que caçadores comuns não têm chance contra ele. O oficial não gosta da ideia, mas o general concorda. Reconhecendo a imponência do animal, declara que o tigre é o verdadeiro rei dos tigres e que deveria inclusive ser respeitado. Enquanto isso, Manduque está em casa, chorando pela morte de seu filho. De repente, ouve um som. Ao olhar para trás, vê o tigre trazendo o corpo de Suki até ele. Nesse momento, temos um flashback. Vemos o jovem Manduque com sua arma apontada para um tigre, que corre em sua direção, acompanhado por 2 filhotes. Ele dispara, ferindo a fêmea, mas não a matando. Quando ela se prepara para atacá-lo novamente, é atingida por um tiro certeiro de Gu Kyung, que a mata. Os filhotes correm até o corpo da mãe, e um deles se revela como o futuro tigre caolho. Gu Kyung ergue a arma para matar os pequenos, mas Manduque o impede. Diz a ele que os filhotes devem ser guiados ao destino e que a própria montanha decidirá se sobreviverão. Secretamente,
Manduque leva os filhotes para uma toca segura e durante todo o inverno deixa comida para eles. Apenas um sobrevive, justamente o caolho, que cresce e se torna o temido senhor da montanha. De volta ao presente, o tigre de um olho se afasta, deixando Manduque aos prantos sobre o corpo do filho. Logo depois, vemos o exército japonês preparando a ofensiva. Explosivos são colocados por toda a montanha, e ao serem detonados, dezenas de animais selvagens tentam fugir, mas acabam sendo abatidos pelos soldados. Em meio à névoa, o tigre começa a atacar, eliminando-os um a um. Mesmo alvejado por vários disparos, ele resiste e avança contra a tropa, causando destruição. Durante o caos, Gukyung consegue um tiro certeiro, acertando o olho do animal e deixando-o ainda mais furioso. Tentam capturá-lo, mas o tigre se liberta e parte para cima dos homens. No confronto, mata Gukyung brutalmente. O general, humilhado pela derrota do exército imperial diante de um único tigre, ordena que continuem a persegui-lo. À noite, enquanto alguns soldados descansam, o oficial japonês convoca Chiu-gu e manda trazer Manduque a qualquer custo. Manduque, por sua vez, entra na floresta e encontra o tigre ferido, esperando por ele. Caçador e fera trocam um olhar silencioso. Manduque entende. O tigre quer que ele seja o responsável por dar fim à sua vida, antes que os soldados o façam. Logo, caçador e presa, agora ambos solitários, sem descendentes nem companheiros, sobem juntos a montanha coberta de neve. Atrás deles, o exército e os caçadores seguem em perseguição. No topo, Manduque se ajoelha em sinal de respeito, aguardando o tigre. O animal aparece. A luta começa. O tigre avança, mas hesita no ataque. Manduque dispara, ao mesmo tempo em que pergunta com tristeza por que o tigre havia parado. Ele então pega uma faca preparado para o desfecho final. Na beira do penhasco, o tigre enfim investe contra Manduque. Os dois caem juntos do alto da montanha, abraçados em um destino inevitável. Chiu-gu chega ao topo pouco depois, mas já é tarde demais. O governador japonês, ao ouvir o relato dos caçadores, conclui que aquele não era apenas um tigre, mas uma divindade da montanha. Diante disso, reconhece que seu exército não tem condições de lutar durante o inverno e ordena a retirada até a próxima primavera. O filme encerra com flashbacks de tempos mais felizes. Manduque, sua esposa e o jovem Suki, ao lado da lembrança do tigre ainda filhote. No presente, a neve cai suavemente, cobrindo os corpos sem vida do caçador e do tigre, unidos para sempre em um abraço eterno. E assim termina O Tigre, Conto de um Caçador. Até o próximo recap, valeu e até mais.